primeira coisa que a gente vai fazer é complementar um pouco aquilo que a gente conversou sobre o acesso via console, o acesso local ao equipamento. E eu vou mostrar aqui vocês na prática como é que isso acontece. Não necessariamente eu vou mostrar com equipamentos reais, porque eu estou sem nenhum equipamento real aqui agora para poder mostrar, mas eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece no simulador que a gente vai utilizar aqui para fazer a parte prática de todas as nossas aulas, que é o Cisco Packet Tracer. Bem, aqui no Cisco Packet Tracer, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher aqui um switch, ó, e aí ele tem vários modelos de switch para eu poder usar. Eu vou escolher usar o modelo 2960, é só clicar e arrastar ele para cá. E agora eu vou pegar um computador qualquer, tá? Pegar um PC aqui, arrastar ele para cá. E o que eu preciso fazer agora, basicamente, é conectar esse PC ao switch pela porta console. Então eu vou aqui nesse trovãozinho, ele me dá aqui vários tipos de cabo. E aí você percebe que esse primeiro cabo aqui, esse azul, é o cabo de console. Então eu clico nele, clico aqui no computador, vou conectar ele na minha RS232 aqui, que é da console, clico no switch e vou conectar aqui, ó, na porta de console dele. A partir daqui eu conectei o cabo. Então é como se eu tivesse feito aquele processo que eu mostrei para vocês na teoria, na prática aqui no simulador. Conectei um cabo console no meu computador e no meu switch. Vou entrar agora no computador para poder ter acesso ao switch. Vou aqui na área de desktop e vou abrir aqui o terminal. Não confunde com esse prompt de comando, tá? Abre aqui o terminal. Ele já está lá com aquelas configurações que eu mostrei para vocês, 9600 de bits por segundo, 8 bits, sem paridade, 1 bit de parada e sem fluxo de controle. Vou dar OK e aí perceba aqui, ó, que ele mostra a tela do que está rolando lá dentro do meu switch. Então eu estou aqui acessando o switch. O modo que eu entrei aqui é o modo usuário. O que me diz isso é esse prompt de comando com esse sinal aqui, ó, de maior que, tá? Repare que nele eu não consigo fazer muita coisa. Se eu tentar dar, por exemplo, um reload, um comando de reload, que é um comando de reinicialização do equipamento, ele simplesmente não consegue fazer isso, porque ele não tem autorização para fazer isso a partir do modo usuário. Eu preciso estar dentro do modo enable para poder aplicar um comando de reload, um comando de reinicialização. A grande maioria dos comandos você não vai conseguir aplicar no modo user, no modo usuário, certo? Você vai precisar entrar no modo enable. Então o que a gente vai fazer agora é entrar no modo enable para poder aplicar um comando de reinicialização para vocês entenderem que existe diferença entre os modos. Lembrando novamente, existe o modo usuário, que é o modo que a gente entra nele, depois existe o modo enable, que a gente vai entrar nele daqui a pouco, e existe o modo de configuração, que a gente vai entrar nele depois. Essa tela aqui, translating, reload, isso aqui acontece todas as vezes que você aplicar um comando que o equipamento não reconheça. Então ele leva um tempo travado tentando reconhecer esse comando e aí depois ele chega a um fim desse processo e ele volta para onde você estava. Depois eu vou ensinar vocês um comando que faz com que ele não fique mais tendo essas paradas para poder facilitar o processo de configuração de vocês. Senão toda vez que você escrever um comando errado, ele vai entrar nesse modo de tradução. E aí isso não é legal, atrasa muito as configurações, etc. Tá? Mais para frente eu mostro isso. Então, como eu havia mostrado antes, como é o comando que eu uso para entrar no modo Enable? Eu vou aqui, ó, Enable, e dou Enter. E aí, ó, repare que o prompt de comando agora mudou para um hashtag, certo? Um jogo da velha. Então isso me indica que agora eu estou no modo Enable. Se eu quiser sair, eu dou o Disable. E ele volta para o modo normal de novo. Se eu aplicar a setinha para cima, ó, ele vai voltando todos os comandos que eu já dei. Ó. A tecla de cima do meu teclado, ou a tecla de baixo, ele volta ou avança nos últimos comandos que eu dei. Então, se eu quiser voltar para o modo Enable, eu dou para cima, ó, Enable de novo. Quero dar Disable. Para cima, Disable. E existem contrações dos comandos. Se eu der aqui, ó, EN, ele entra no modo Enable. Se eu der DIS, DIS ele não reconhece. O Disable realmente tem que ser colocado Disable. Aí ele sai, certo? Mas só o EN ele já reconhece como modo Enable, certo? Ou eu dou o comando Enable normal. Uma vez que eu estou aqui dentro do modo Enable, se eu der aqui o comando Reload, ó, aí ele pergunta, ó, confirma que deseja dar a reinicialização? Se eu der Enter, ele vai reiniciar o equipamento e é o que ele está fazendo agora. Está reiniciando o equipamento para eu poder começar a poder mexer nele de novo, certo? Ele basicamente tirou ele da tomada e recolocou ele na tomada, né?
e aí voltei aqui no modo usuário. A gente sempre volta para o modo usuário, a gente nunca volta já imediatamente para o modo Enable, certo? Então aqui, ó, Enable, entrei no modo de configuração. Se eu quiser entrar no modo de configuração para poder aplicar configurações, eu boto configure terminal, dou Enter, entrou no modo de configuração. Quero sair daqui, eu dou End, aí ele volta para o modo Enable, certo? Quero entrar no modo de configuração terminal, ou eu escrevo configure terminal, ou eu posso, além do End, eu posso dar também o Exit, e ele volta para aquele modo anterior que eu estava usando. Se eu der o Exit aqui, ó, eu vou sair do modo Enable para o modo usuário, certo? Ó, Enable, configure terminal. Se eu quiser voltar, Exit ou End, também tanto faz. E eu também posso, em vez de usar o comando configure terminal, usar apenas o comando conft, que é muito comum, é a abreviação do configure terminal. E eu voltei aqui para o modo de configuração, certo? Eu posso dar também o Ctrl Z e ele volta para mim para o modo Enable. Sai do modo de configuração terminal e volta para mim para o modo Enable, que é aquele esquemáticozinho que eu coloquei na última videoaula. Mas, Rafael, você me falou em algum momento que eu posso configurar uma senha para entrar na console. Assim eu não vou permitir que qualquer pessoa que tenha acesso físico ao equipamento consiga acessar ele com o cabo console e começar a fazer configurações nele. Como é que eu faço isso? É bem simples. Você entra aqui no configure terminal, dá Enter, e aqui, a partir do modo de configuração terminal, eu preciso entrar no modo de linha de interface da console, para configurar a interface de console. Como é que eu faço isso? Line console 0. E ele entra, ó, reparem que ele saiu aqui, ó, do modo do prompt de configuração de terminal, e ele entrou aqui no prompt de configuração da linha de console, ó, config line. A partir daqui, ó, se eu der um password e colocar a senha que eu quiser colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui a senha aluno e der Enter, aí o que eu vou fazer? E eu coloco aqui também, depois disso, o login, para ele passar a pedir login. Então eu coloquei a senha, entrei no modo de configuração da console, coloquei aqui a senha, vou pegar aqui desde o começo para ficar mais fácil, né? Primeiro a gente entrou no modo de configure terminal, entrou aqui no prompt de configuração terminal, entrou na linha de console, para poder entrar aqui no modo de configuração da linha de console, colocou o password que a gente quer colocar e depois pediu o login. A ordem desses comandos aqui tanto faz, tá? Eu posso colocar primeiro login e depois o password de aluno, ou primeiro password de aluno e depois login, tá? E aí, colocado isso, eu agora dou aqui Ctrl Z para poder voltar lá para o modo, ó, vou sair dele, vou dar um exit aqui, sair, e repare agora quando eu voltar, ele passa a pedir uma senha para poder entrar no modo console. Que senha é essa? Aluno. Dê Enter. Cuidado para não confundir maiúscula com minúscula, tá? Ele faz essa diferenciação. Se você escrever aluno com A maiúscula, é diferente de escrever aluno com A minúscula. Então, você não vai conseguir acertar a senha. Quero tirar a senha, Rafael. Vou aqui no modo Enable, configure terminal, line console 0, certo? E aí eu boto aqui, ó, no password. E aí eu tirei o password, tá? Não precisa escrever no password e o password. Basta escrever no password. E aí quando eu dou Ctrl Z aqui agora, ó, vou sair novamente. E quando eu voltei, repare que ele não pede mais a senha. Muito cuidado para não perder a senha de console, senão vocês não vão conseguir mais voltar a ter acesso ao equipamento via console. No modo do switch físico, né, no mundo real, você até consegue fazer um procedimento para recuperação de senha da console, caso você a esqueça. Mas no modo de configuração aqui do simulador que a gente usa, do Cisco Packet Tracer, você não vai conseguir fazer isso. Então, muita atenção na hora que você colocar uma senha de console. É muito comum os alunos colocarem uma senha de console e depois esquecerem essa senha, certo? Então, fique ligado nisso. Então, vocês aprenderam a entrar no switch através do cabo console, e vocês aprenderam também a mexer do modo usuário para o modo Enable, do modo Enable para o modo de configuração terminal, entrar na linha de console do equipamento e configurar uma senha, ou, se for o caso, retirar uma senha dele, certo? A partir disso, o que a gente vai fazer agora é mexer um pouco nas funcionalidades de ajuda da CLI, que é Command Line Interface, né? A linha de interface de comando.
Então, como é que eu faço para pedir ajuda caso eu não lembre de um comando? Ou como é que eu posso fazer para poder autocompletar alguns comandos para não precisar escrever o comando por completo? É isso que a gente vai ver agora. Bem, gente, uma vez que você está aqui no prompt de comando, aqui eu estou no modo usuário, se eu der interrogação, repare que ele vai listar para mim todos os possíveis comandos que eu posso dar a partir daquele prompt, certo? Ó, a partir desse prompt de modo usuário aqui, esses são todos os comandos que eu consigo dar. Repare que ele tem aqui inclusive o comando enable e o comando exit, que vocês já viram como é que funciona. Então, se eu der en, por exemplo, e der interrogação, ele vai mostrar apenas para mim os comandos aqui que ele é possível colocar, que começam com as letras en. Se eu colocar só por exemplo, ele vai mostrar apenas os comandos que começam com a letra E, certo? Se eu botar en e der interrogação, como só tem o comando enable para ser dado, então se eu der enter, ele vai executar o comando enable, certo? Por quê? Porque ele entende que não existe nenhum outro comando que, além do enable, que comece com en. Se eu, ao invés de ter feito isso, colocasse aqui só e desse enter, ele não iria saber o que fazer com esse comando. Por quê? Porque existe mais de um comando que começa com a letra E, certo? Além disso, quando você coloca en, como só existe o comando enable para ser colocado, se eu apertar a tecla tab, ele completa para mim a palavra que eu queria colocar. E eu dou enter. Por exemplo, agora dentro do modo enable, se eu der interrogação, ó, reparem que eu tenho muito mais possibilidades de comandos para dar. Reparem que o modo enable, ele é muito mais completo que o modo usuário. Ele dá muito mais possibilidades, inclusive a possibilidade de você configurar. Então, assim, se eu der agora aqui os comandos que começam com a letra E da interrogação, reparem que agora são outros comandos. Ele tem, além do comando enable, ele tem o erase e ele tem o exit, certo? Então, assim, dentro de cada modo, seja usuário, enable ou modo de configuração terminal, você tem diferentes possibilidades. E você pode sempre usar a interrogação para poder consultar quais são essas possibilidades. E você também pode sempre apertar o comando tab para, quando for possível, ele autocompletar a palavra que você queria colocar, certo? Além disso, como eu disse antes, você pode sempre usar as teclas para cima ou para baixo para ir repetindo comandos que você já deu anteriormente, certo? E aí você pode inclusive editar os comandos, ó. Voltei aqui para o modo enable, apaguei aqui, vamos supor que eu tivesse escrito enable errado. Aí ele colocou lá de novo aquele modo de tradução, que é um modo chato, ele fica lá procurando. Por quê? Porque ele pensa que isso é um endereço de algum site, ele fica procurando que site é esse, ele fica esperando ele responder. Eu vou ensinar de novo, vou dizer para vocês, a vocês aplicarem um comando para não precisarem ficar mais aguardando essa demora para que isso acabe, mas saiba que se você der um comando errado, ele vai entrar nesse modo, você vai esperar um tempo, ter um pouco de paciência, ele vai sair, depois você vai lá, corrige o comando e aí você continua normalmente. A outra coisa é a seguinte, que alguns alunos confundem. Uma vez que você dá um comando normal, o equipamento ele não vai te dizer que deu o comando normal, ele simplesmente vai aceitar o comando e você vai seguir dando outros comandos, tá? Ele só lista alguma mensagem quando existe um erro no comando que você deu, certo? Se o comando foi aplicado corretamente, o equipamento não vai te avisar que aquele comando foi aceito, ele simplesmente vai seguir adiante com as configurações, tá certo? Com isso eu espero que vocês tenham, aqui agora, ó, voltei, eu tinha escrito enable errado, ó, voltei aqui, ó, primeiro apliquei a tecla para cima, apaguei, botei enable certo e dei enter, certo? Então vocês podem sempre recorrer a esses recursos, tá? De consultar com a interrogação, fazer uso da tecla tab para completar algumas palavras, se você tem alguma dificuldade maior com o inglês para poder escrever as palavras, por exemplo, configure terminal. Eu escrevo COEN, não me lembro se é configure, vou dar tab, ele ainda não completou porque deve existir mais de uma possibilidade. Eu dou interrogação, ó, tem configure e connect. Eu vou dar conf. E agora sim, como só tem configure, se eu der tab, ele dá o comando configure para mim. Ah, eu não me lembro qual era a palavra que vinha depois do configure, interrogação. Ah, só tem uma opção, terminal. Vou lá, terminal, dou tab e ele entra, certo? Então, vocês vão fazer bastante uso desse modo de ajuda da CLI, né, da interface linha de comando. Tanto a interrogação como o tab, fazer consultas ao que os comandos fazem, tá? Isso é muito comum, depois vocês vão pegar o jeito nisso e vocês não vão mais estar precisando usar tanto isso para fazer as configurações. Um abraço, até a próxima aula.